Eu cresci no sul do Brasil, onde nos anos 60 e 70 a arte não só não era bem vista, como também havia um preconceito. Não que isso não exista hoje ainda, mas na época isso era muito forte. Havia um preconceito assim que artista era vagabundo, um cara que não queria trabalhar, né? E então a bicicleta, para mim, naquela época da vida, naquela fase da vida, foi uma coisa muito importante. Não uma coisa importante como o meio de transporte. Para mim, ela não era uma... O principal não era que eu me deslocava de um local para outro, mas sim que a bicicleta me possibilitou transpor muros sociais, né? Porque eu estava vivenciando como se fosse um conflito, que o meu coração estava me mostrando que eu era um artista e que eu tinha que trabalhar nesse sentido, e a sociedade, a família, me inclinava a ter uma vida mais normal, vamos dizer assim, mais uma caminhada comum, assim, todo mundo fazia. Não estou querendo dizer com isso que a caminhada do artista é mais e nem menos, mas é a caminhada pessoal. Então a bicicleta, ela me possibilitou, em muitos momentos, eu saía daquela pressão social, porque eu fugia, entre aspas. Eu pegava a minha bicicleta e viajava. Minha bicicleta uma hora era um carro, outra hora era uma motocicleta, né? E isso foi muito legal, foi muito bacana isso na minha vida. Então foi importante a bicicleta para eu poder acessar esse lado mais criativo, imaginário, esse lado do fantasioso, vamos dizer assim, né? Quando eu pegava minha bicicleta, eu ia para aquele outro mundo, né? E quando eu voltava, eu percebia, eu tinha a sensação, assim, do que aquilo tinha, da diferença, sabe, de um para o outro. E isso foi me ajudando a eu me descobrir e ir acordando para para quem eu sou, certo? Foi realmente a bicicleta uma coisa bem legal nisso aí. Eu comecei a trabalhar com ferro, né, o que a primeira vez que me chamou a atenção assim, de trabalhar com ferro foi nos anos 70, início dos anos 70, né? Naquela ocasião, eu e meus irmãos, nós veraneávamos na fazenda de uns tios, bem no interior do Rio Grande do Sul, bem no meio do estado do Rio Grande do Sul, né, que é no município de Piratini, numa fazenda que não havia nem energia elétrica, né? Foi uma fase muito boa da minha infância, assim. A gente passava todos os verões lá, com uma vida de camperiando, que é indo com o cavalo buscar o gado no campo, tomando banho de rio, subindo em árvore. Inclusive com o meu tio lá, eu comecei a aprender a trabalhar com ferramentas de mão, assim. Mas teve um dia que o meu tio foi no ferreiro que tinha na região para comprar ferraduras para colocar nos cavalos. E quando nós chegamos lá, o ferreiro ele estava fazendo
colocando um aro de ferro numa roda de carreta. Então era roda de madeira feita por ele, que eu já achei lindo aquilo, porque eu gosto de trabalhar com madeira também. A roda de madeira, assim, nova, e o cara tem que colocar o aro de ferro ali naquela roda. Então ele fez, e esse aro é super apertado, o que fixa ele ali é só ele ser apertado. E nós chegamos lá bem na hora que o ferreiro estava fazendo isso. Ele fez um fogo redondo, assim, um fogo circular, e botou toda a roda ali no fogo. O aro de ferro, né? Ele botou no fogo e ficou com um fole assim soprando até o aro ficar incandescente, rubro. Então, ele com a ajuda de outro, assim, eles pegaram aquele aro, colocaram na roda de madeira e ele esfriou rapidamente com a água, assim, o aro diminui de tamanho e ficou, e nunca mais sai dali. E eu achei aquilo muito legal, assim, né? Eu devia ter lá uns 8 ou 10 anos. E a partir dali começou a me chamar a atenção o ferro, né? Depois eu estudei numa escola em regime de internato, e lá eu fiz alguns cursos de arte que tinha lá, pouca coisa assim, mas tinha... Até que nem é de arte, mas pro artista tudo, ele vai colocar arte em tudo, né? Até num curso de mecânica ele vai ver pelo ponto de vista de arte. Então eu fiz o curso de mecânica, eu fiz o curso de marcenaria, lá que haviam os marceneiros que ainda tinham toda uma metodologia bem antiga, né? Então foi bem legal isso, de conhecer a madeira, trabalhar com a madeira. E tudo isso foi compondo, assim, sabe? Tinha o curso de couro também, arte em couro e cerâmica. Fora os cursos agrícolas, né? Falando mais do ponto de vista artístico. E depois, quando passaram-se muitos anos e tal, e eu acabei também construindo a minha casa, né? A minha casa eu já fiz ela com uma oficina embaixo. E a minha casa não deixa de ser um trabalho artístico meu, né? Que eu levei mais de 10 anos fazendo a casa. Ainda estou fazendo acabamentos, eu acho legal isso. Se eu não pegar e fazer tudo de uma vez só, sempre tem uma coisa para fazer, né? E também é motivação e é muito prazer. Mas quando eu terminei a primeira casa que eu fiz, não é a que eu tenho hoje, uma outra casa, isso foi importante, isso foi mais ou menos em 92, 93, eu resolvi fazer um lustre para minha casa. E a minha esposa na época, a esposa que eu tinha na época, me disse: pô, cara, tu quer fazer tudo, tu fez a casa, agora tu quer fazer o lustre? E eu, sim, por que não? Só que eu queria trabalhar com ferro, o ferro sempre tinha me chamado a atenção, mas ainda não tinha começado a fazer isso. Eu não tinha técnicas, não tinha nada. Aí então, naquele momento, eu tive a oportunidade e também tinha tempo, também tinha... Não todo o tempo do mundo, nem todo o dinheiro do mundo, mas tinha um tempo, tinha o dinheiro e possibilitou fazer aquilo. Aí eu me dediquei a isso, né? Desenhei um lustre e fui comprar material e fui fazer e aprender a soldar por mim mesmo, assim. E a partir dali, sim, aí eu me apaixonei e as outras coisas que eu trabalhava, tudo ficou secundário. Dentro desse processo de descoberta, eu tive uma fase onde eu tive uma fábrica, uma pequena fábrica, que eu desenhava, projetava móveis, luzes, luminárias, mas sempre eu fiz arte junto com isso.
E isso foi muito importante, porque eu, tendo aquela estrutura ali, eu ia, quando acabava o expediente, do que pagava a minha conta, do que dava dinheiro, que era fabricar aquelas coisas, acabava o expediente, eu descia para a produção, todo mundo, os funcionários iam embora e eu ficava lá fazendo arte. E aos poucos eu fui cada vez mais me dedicando a isso, né? E criei o curso de artesão metalúrgico e criei o curso de escultura em ferro. E fui lidando com outros artistas também, ou com outras pessoas, na maioria das vezes, que também estavam, assim como eu, procurando o seu caminho. E tu sempre conhece uma pessoa no relacionamento, tu sempre aprende coisas. Não tem um curso que eu ministrei que eu não aprendi coisas com as pessoas, né? Tu não só ensina, o curso sempre é uma troca. E aos poucos eu fui me dedicando cada vez mais aos trabalhos artísticos e hoje eu estou fazendo praticamente só isso. Eu executo, tenho uma linha de trabalhos artísticos meus e também executo trabalhos para outros artistas. Existem muitos artistas que somente projetam as peças, o design, e precisam de quem executa, né? Em ferro. A minha oficina hoje, ela não é perfeita, mas ela é bem equipada, né? Eu tenho os equipamentos, todos os equipamentos que para mim são necessários para mim executar o que eu venho executando, né? E nesse trabalho artístico especificamente, eu utilizei quase tudo assim, que eu normalmente uso, sabe? Eu trabalhei, comecei a fazer o corpo dele com chapa, e aí eu peguei uma chapa de aço cortem, uma chapa grossa, tem uns 4 milímetros, e cortei ela com o plasma, depois moldei ela com um martelo de bola, não cheguei a fazer calor com forja. E outras partes, como a cabeça, os braços, a panturrilha, eu fiz com barra maciça. E peguei uma barra maciça de aço 1020 e fui esculpindo ela com a lixa flap e também preenchendo com solda, esculpindo com a solda, com a solda MIG. Mas dentro de todo o processo eu costumo fazer, a minha linha de trabalho. Minha linha de trabalho, quando eu vou fazer um trabalho artístico, eu gosto de ter um projeto. Então, a primeira parte da criação, eu faço um rascunho, né? A segunda parte, eu transformo esse rascunho em um desenho, um projeto, que eu chamo de projeto. O primeiro é um croquis. O segundo é um projeto, e esse projeto, aí ele já está dimensionado. As bitolas dos materiais, a proporção do trabalho. E depois eu trabalho com esse projeto. Eu não costumo ir dimensionando, olhando. Algumas coisas sim, tu vai... Isso não é uma coisa estanque. Durante o trabalho eu posso e faço algumas modificações. Mas eu tenho como linha de
como linha mestra que vai me conduzindo assim, os tamanhos, as dimensões e as formas, esse projeto que eu desenvolvo antes. E esse trabalho artístico do menino com a bicicleta, ele é uma materialização dessa caminhada. Ele é uma materialização do menino que está crescendo e está se descobrindo. E quando tu te descobre, é como aquele menino ali, ele levanta voo, sabe? Ele levanta voo e é um ponto da equação da vida muito legal quando tu levanta voo. Mas aí eu gostaria de afirmar que o levantar voo não é tu ficar milionário. Isso está muito distorcido hoje, assim, que tu tem que, se tu não é milionário, tu tá falido. Não. Eu acho até que o contrário. Tem muita gente que tem pouco dinheiro e é milionário. É afortunado dentro desse valor que eu tenho certeza que é muito verdadeiro, né? Que é tu descobrir o teu caminho. Esse trabalho artístico, para mim, eu achei muito legal. Eu gostei muito. Ele é uma materialização de uma emoção. E os trabalhos artísticos, eles são assim, né? Nós precisamos ver. Eu, quando analiso um trabalho de outrem, eu sempre fico olhando sob esse ponto de vista, sabe? O que o artista materializou com isso?